Olá, é uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui com você para dar continuidade ao treinamento Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. Do fundo do coração, eu espero que você esteja gostando do nosso treinamento, tá? Que isso realmente esteja agregando valor à tua vida, porque o objetivo desse treinamento, como eu já expliquei para você, é ajudar você a se reconectar de uma forma muito poderosa com o nosso Criador, com Deus Todo-Poderoso, tá? Então, nós estamos fazendo desde o início, analisando detalhes realmente da história da humanidade. Agora nós chegamos na parte 5, na aula 5, onde eu estou falando da autoridade da palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado da aula anterior, tá? Onde eu apresentei para você alguns dados interessantes sobre a Bíblia, onde fiz uma comparação entre a Bíblia e os outros livros sagrados para você ver a diferença, tá? Existem outros livros considerados sagrados, mas quando você compara o que eles falam, por exemplo, sobre a origem da humanidade com aquilo que a Bíblia diz, a gente vê que é uma diferença gritante de detalhes, de informações, de riquezas, mostrando realmente a autoria muito especial que a palavra de Deus tem em relação aos outros inscritos. Inclusive, eu apresentei para você algumas provas arqueológicas, 5 provas arqueológicas muito surpreendentes relacionadas com a autenticidade da palavra de Deus. E também citei algumas fontes como uma visão ilustrada de todo o conteúdo bíblico, o que nós podemos encontrar nesse livro, né? E por que ele é tão diferente dos outros livros disponibilizados, tá? Inclusive, na aula anterior, eu deixei algumas referências sobre alguns pesquisadores, tá? Como padrões de evidências, por exemplo, né? É um site americano onde todas as informações disponibilizadas são no inglês, mas eu ensinei você como você vai pegar a informação do vídeo, certo? Extrair aquele texto em inglês e depois traduzir numa das inteligências artificiais, pode ser o ChatGPT, pode ser outra, o DeepSeek, para que você possa ter informação e analisar. Ronaldo, por que todo esse trabalho? Porque, como eu falei para você, nós estamos falando de algo que está relacionado com a eternidade da humanidade, com a eternidade das pessoas, com um propósito incrível. E à medida em que os assuntos forem se aprofundando, você vai ver a seriedade disso e a importância de nós entendermos de uma forma muito clara qual é o desejo de Deus, qual é o propósito de Deus para você, para mim, para todos aqueles que realmente estiverem em harmonia com as suas orientações e seus conselhos, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui para você, dar alguns lembretes de que esse material, todo esse material, o PDF, com todos os links, todas as informações de referência, certo? Vão estar dentro do portal da Eduz, certo? O portal da Eduz é um portal onde eu estou disponibilizando todo o conteúdo Grande Segredo Revelado dentro desse portal. E é lá que você vai fazer o download desse material que você está recebendo aí, tá? Desse PDF, com todos os links e todas as informações. Como é que você faz? Abaixo desse vídeo vai ter um link, é só você clicar nele e aí você vai ter o acesso ao portal. Você vai fazer um breve cadastro e você vai ter acesso ao portal gratuitamente também, ok? Uma outra coisa que eu quero lembrar você é a questão de você compartilhar esse material. Se você me ajudar compartilhando com outras pessoas o que você está aprendendo, nós vamos levar esse conhecimento para muitas e muitas outras pessoas. E esse é o objetivo, é a gente deixar essa luz, esse conhecimento atingir muitas e muitas outras pessoas. Porque muitos realmente estão confusos, porque existe uma confusão religiosa hoje muito grande no mundo. E o objetivo daquilo que nós estamos entregando aqui é dar luz, clareza. Claro que todos os conteúdos aqui, você já viu, são densos, são profundos e envolvem tempo. Então, nós temos que pagar o preço para a gente poder entender tudo isso, certo? Imagine o trabalho que está dando, que eu tive para montar toda essa estrutura, separar as imagens, pensar no que eu iria dizer, montar o PDF para vocês, todas as apostilas, porque são 12 módulos, entendeu? Olha isso, nós estamos no segundo módulo. Esse segundo módulo, o primeiro e o segundo módulo, são 180 páginas. Aí você vai ver. Então, imagina nós chegarmos até o 12º módulo.
Então tem muita informação para compartilhar. Ronaldo, por que é tão detalhado? Para que você possa montar as peças e enxergar o quadro todo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como adorar a Deus porque faltam informações. Agora, por exemplo, nós estamos analisando a questão Bíblia. Nós vamos mergulhar profundo. São 4 vídeos, são 4 aulas dentro dessa lição 5. Porque eu preciso ajudar você a ter confiança realmente naquilo que nós estamos fazendo. Senão não teria sentido. Por isso que nós estamos trazendo todas as informações, eu estou disponibilizando todas as referências aqui, você vai ter outras referências que vão ajudar você a ver, opa, calma aí, realmente é diferente, agora eu estou entendendo por que esse livro é tão perseguido. Deu para você entender? Então se você estiver gostando, compartilha, porque juntos nós vamos levar isso para muitas e muitas outras pessoas. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar é que no final de cada aula você pode ver que tem algumas lições, que é justamente um questionário sobre a aula anterior, né? Sobre a aula que a pessoa acabou de fazer, para que ela possa então reforçar a sua absorção de informação relacionada com aquela aula específica, ok? E nós também temos um grupo lá no Telegram, certo? Que se você quiser fazer parte, também dentro do portal da Eduz, você vai ter todas as referências. Então esses eram os lembretes que eu gostaria de passar para você, tá certo? Bom, então agora vamos lá. A aula 2, olha que interessante. A aula 2, aliás, o módulo 2, aula 5, parte 2 agora. Nós vamos continuar falando sobre a autoridade da palavra da Bíblia, certo? E agora, o conceito de certo e errado e as leis morais dos tribunais e sua relação com Deus. Isso é muito legal a gente entender. Por quê? Porque o que mais existe hoje é relativismo. Tanto faz. E a tendência, e existe um porquê desse movimento de dizer que não tem certo e errado, que tudo pode. As pessoas acabam falando isso. Mas por que é assim? Nos próximos módulos você vai entender, certo? Por que é assim? Aliás, nos próximos vídeos, inclusive, tá? Nas próximas aulas, você vai entender quem é que está por trás, manipulando de verdade. As pessoas, muitos nem acreditam, mas existem seres manipulando realmente a humanidade para que esse relativismo seja cada vez maior. Por isso é interessante a gente analisar esse tema aqui, o conceito de certo e errado, de onde isso veio, entendeu? Porque as pessoas, por que foi colocado, por exemplo, a questão de que tudo surgiu do acaso? Para tirar justamente o legislador, para tirar aquele que tem autoridade para falar sobre os seres humanos com propriedade, porque ele é o Criador, então ele tem um direito, mas muitos querem tirar isso. Então nós vamos analisar nessa aula, é uma aula muito séria, muito importante, o surgimento do conceito do certo e errado. Vamos fazer um estudo profundo sobre isso, tá? A origem das leis morais dos tribunais, você vai ver que é muito interessante, certo? E qual é a relação com a palavra de Deus? Então tá tudo interligado. Por isso que eu falei para você desde o início que a Bíblia, em comparação com todos os outros livros considerados sagrados, ela é muito especial, ela é muito diferente. Aqui você percebe realmente todos os detalhes se encaixando. Ela transcende o pensamento humano, vai muito além. E nessa segunda parte você vai ver isso sobre a questão do certo e do errado. Tá bom? Mas agora nós vamos fazer uma oração, como a gente sempre está fazendo, tá? Para a gente pedir a orientação, a atuação de Deus mesmo no nosso interior, para que possamos entender com clareza esse assunto tão importante sobre o conceito de certo e errado. Tá bom? Então vamos orar. Amado Deus, nosso Criador, nosso Pai, Senhor Yahvé, muito obrigado do fundo do coração por mais uma vez o Senhor nos dar a vida, por mais uma vez o Senhor nos dar a consciência de que nós estamos vivos, de que fomos criados pelo Senhor e temos uma oportunidade imensa de poder entender esses assuntos profundos. Nesse momento, por favor, Pai, atue no coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa aula, para que ele possa sentir o tom da verdade da sua palavra, para que ele possa sentir a sua presença, para que ele possa entender que no meio dessa bagunça que existe, em todos os campos da sociedade, existe algo puro, algo sagrado. Existe algo que foi feito especificamente
para orientar cada ser humano, para que cada pessoa possa sentir prazer e se sentir completa no seu interior. Então, se algum ouvinte aqui estiver sentindo talvez aquele vazio ou talvez um desconforto em relação a esses assuntos, em relação à vida, em relação à origem da vida, em relação ao que ele é, em relação ao seu propósito, atue nessa pessoa. Que essa pessoa possa analisar todo o conteúdo com calma e possa perceber que existe sim uma verdade incrível que vem da tua palavra para orientar a humanidade como uma bússola, como um farol, Pai, no meio da tempestade, que independente da ação das ondas do mar, ele consegue emitir a sua luz, dando orientação e proporcionando segurança para os navios que estiverem próximos. Da mesma forma a tua palavra, da mesma forma esse conhecimento, tem feito isso com cada pessoa que realmente investe tempo, que paga o preço a nível de tempo para poder aprender sobre o Senhor e sobre o seu reino nas mãos de Jesus, que muito em breve, Pai, irá resolver toda essa bagunça, irá fazer com que toda a humanidade possa enxergar claramente que o Senhor é único e que o teu propósito é maravilhoso e que tudo está de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Apesar da desobediência de Adão e Eva, o Senhor ainda mantém o teu propósito perfeito. E nós somos muito gratos por nos dar a honra de poder entender tudo isso. Por isso, abençoe a vida, principalmente em sentido espiritual, de cada ouvinte, que ele possa perceber agora, Pai, o tom da verdade da Tua palavra, que é diferente do que as religiões ensinam, que é diferente do que o sistema religioso acabou fazendo, distorcendo, mas que é algo puro, algo claro, algo maravilhoso. Por isso, obrigado de coração, que Teu Espírito atue em cada um de nós, atue em cada ouvinte, poderosamente, Pai, lhe dando entendimento, lhe dando perspicácia, lhe dando clareza mental. E é no nome de Jesus que nós humildemente pedimos a Tua ajuda. Amém. Muito bem, então agora nós vamos iniciar o surgimento do conceito de certo e errado, um estudo profundo. Então vamos fazer um estudo profundo juntos, tá? Olha que interessante, a questão do certo e errado permeia toda a existência humana, isso é um fato, você deve confirmar isso, né? É mais do que, olha só, um detalhe filosófico. Isso é muito importante a gente entender. Está enraizada onde? Na natureza moral do ser humano, refletindo o que? Um padrão universal, que aponta para um Criador moral. Isso aqui é muito importante a gente entender. Olha só, então, o conceito de certo e errado vai apontar para um legislador. E é por isso que muitas pessoas acabam deixando de dar valor a essa questão. Esse estudo busca traçar a origem das leis morais e demonstrar por que a Bíblia é essencial para entender o funcionamento dessas verdades inquestionáveis. Então, esse estudo, eu montei essa aula, essa parte 2, justamente para a gente poder se aprofundar um pouco mais nesse quesito do certo e errado, tá? Porque muitas pessoas acham que isso tudo é relativo. E nós vamos analisar, eu quero que você pegue esse material, analise com profundidade e depois tire as suas próprias conclusões, tá bom? Então, vamos lá. A origem do certo e errado. Deus como legislador supremo. Então, a Bíblia ensina que o conceito de certo e errado tem origem em Deus, o Criador de tudo. Aonde está isso, Ronaldo? Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Declara o quê? Declara que nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Isso inclui o quê? A capacidade de discernir entre o bem e o mal. Nesse versículo de Gênesis 1, 26 e 27, ele diz assim, ó. Inclusive você pode abrir a tua Bíblia online e tal, conforme a gente já considerou aqui, para você poder seguir justamente as palavras que eu estou transmitindo para você poder confirmar isso daí, tá? Então vamos lá. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então nós somos feitos o quê? Nós somos feitos à imagem do Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós temos de uma forma intrínseca, que já vem de fábrica, por assim dizer, essa questão do conceito entre o bem e o mal, do certo e errado. Então vamos lá. Então Deus, ele é a fonte de toda moralidade, conforme evidenciado na sua própria natureza. Ok? Vamos analisar 3 aspectos aqui. Primeiro, ele é santo. Então Deus é santo, é perfeito em todos os seus caminhos. Onde está isso? Levítico capítulo 19, versículo 2. Uma outra coisa que a palavra de Deus fala é que ele é justo, ele age com justiça em todas as suas decisões. Então temos muitos lugares na Bíblia, inclusive no Salmo 89, 14. Tira um tempinho e dá uma examinada lá para você ver. Um outro aspecto, ele é amoroso, sua moralidade está enraizada no amor. Olha só que legal, 1 João capítulo 4, versículo 8. Esse versículo, inclusive, é muito conhecido, tá? Então vamos ver agora alguns exemplos práticos, tá? Primeiro deles, antes de Deus entregar os 10 mandamentos, a humanidade já possuía uma consciência moral. Olha isso! Então, muito antes de Deus entregar, a humanidade já possuía uma consciência moral. Então, vem muito antes de judeus, nem existiam judeus. Olha isso! Aonde está isso, Ronaldo? Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só. Então eu vou grifar isso daqui, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, olha só, mostram que a obra da lei foi escrita em seus corações. Olha que incrível, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Presta atenção a esse versículo. Aonde isso foi colocado na humanidade? Foi colocado no coração de todos os seres humanos. Por isso que universalmente, vamos dizer assim, na Terra inteira, a gente percebe os mesmos padrões entre certo e errado. Quer as pessoas aceitem isso, quer não. Embora eles tentem distorcer isso, que tudo é relativo, na realidade, Deus já havia colocado no coração humano esses conceitos de uma forma surpreendente. Então isso mostra o que para nós? Isso mostra que o senso de certo e errado está inscrito em nosso coração. Por quem? Pelo Big Bang? Pelo um caldo orgânico? Não. Por Deus. Mas a revelação escrita clarifica o padrão divino. Não é muito interessante esse texto que nós acabamos de analisar, esse primeiro ponto, a origem do certo e do errado, como a Bíblia menciona isso, Gênesis 1, 27, e vimos Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Analisa, veja o que você acha sobre isso. Bom, vamos ver agora o segundo ponto, tá? Certo e errado no Jardim do Éden, a primeira lei moral. Esse é o segundo ponto. Gênesis 2, versículo 16 e 17, apresenta o quê? Apresenta a primeira instrução moral. Adão e Eva receberam liberdade para comer de qualquer árvore. Não é isso? A Bíblia fala isso. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que esse versículo diz assim, ó, você pode confirmar aí na tua Bíblia. E Deus ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha isso, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha isso. Então, quando eles desobedeceram, quando Adão e Eva desobedeceram, segundo o relato de Gênesis capítulo 3, eles não apenas violaram uma lei que havia sido estabelecido, mas rejeitaram a soberania de Deus como legislador. Entendeu isso? Aquele gesto, embora muitos achem que é uma fábula, que nós já analisamos isso na aula anterior, certo? Aquele gesto, aquela ação por parte do homem e da mulher, indicava que eles estavam rejeitando o Criador como seu legislador. Não, agora a gente vai fazer as próprias leis. Isso introduziu o quê? O pecado no mundo. E corrompeu a percepção humana daquilo que é certo e errado. Faz sentido essa colocação que eu acabei de fazer para você? Importante, o conceito de moralidade ele foi distorcido por quem? Pelo pecado. Mas a base da lei moral permanece intacta. Por quê? Porque ela reflete o quê? O caráter imutável do nosso Criador.
Esse é o segundo ponto, tá? Reflita, analisa mais uma vez. Tudo isso daqui é muito profundo, eu quero que você mergulhe profundamente nisso, analisando essas coisas que eu estou acabando de colocar para você, tá? Terceiro ponto, a revelação das leis morais, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos registrados em Gênesis, capítulo 20, versículos 1 até o 17, são o fundamento das leis morais de Deus. Então, eles abrangem o quê? Olha só, eles abrangem, primeiro, relacionamento com Deus. Por quê? Ali ele diz assim, né? Não ter outros deuses, não idolatrar, santificar o sábado, tudo isso estava relacionado com a adoração ao Criador Todo-Poderoso. Segundo, relacionamento com o próximo. Lembra? Ali ele fala muito nos 10 mandamentos. Depois você pode ler esse relato inteiro de Êxodo capítulo 20, tá? Onde Deus está estabelecendo como legislador. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar e etc. Tá? Olha só, por que os 10 mandamentos da Bíblia são únicos? Os 10, eles não apenas, olha só, eles não são apenas regras, mas refletem o caráter de Deus, como nós iremos ver em 2 exemplos. Primeiro, não matar é baseado na santidade da vida. E a vida foi criada à imagem de quem? A imagem de Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Uma outra coisa que reflete o caráter de Deus. Não mentir reflete a natureza de Deus como a verdade absoluta. Segundo 1 João capítulo 14, versículo 6. Muitos, inclusive, dizem, não, porque não existe verdade absoluta. Desculpa, mas existe sim. Eu já falei isso aqui. Não é uma verdade absoluta ligada a outro ser humano. Mas a verdade ligada ao humano realmente não existe. Mas a verdade absoluta ligada ao Criador dos humanos, que é atemporal, sim, ela existe. E é por isso que muitos se incomodam. Porque eles não querem reconhecer a existência de um legislador, de um Criador, e que nos deu orientações sobre como deveríamos nos portar. É por isso que muitos se incomodam, porque querem tirar Deus da equação, como tentaram fazer durante milênios. E nós vamos analisar em maiores detalhes essa questão. Deu para ficar claro então esse terceiro ponto? Terceiro ponto, a revelação das leis morais, os 10 mandamentos, são simplesmente impressionantes. E o quarto ponto agora, olha só, a universalidade das leis morais. Mesmo fora da tradição judaica, olha isso que interessante, cristã, encontramos ecos das leis morais de Deus. Como assim, Ronaldo? Então vamos lá. Lembra que nós tínhamos visto lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15? O apóstolo Paulo explica que até os gentios, ou seja, as pessoas que não fazem parte dos judeus, dos israelitas, daquele povo que Deus havia escolhido, mesmo os não-judeus, têm a lei escrita onde? Em seus corações. Porque, olha o que o versículo diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Olha isso. Testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Perceberam a profundidade disso? A universalidade de aonde vai? Pode ver que no mundo inteiro é o mesmo padrão. Porque Deus implantou aonde? Nos corações humanos. Embora a maioria ou grande parte não aceite isso, isso foi implantado sim no coração da humanidade. Sistemas legais, olha só que interessante, em todo o mundo são baseados em princípios como justiça, honestidade, respeito à vida. Esses valores não surgiram por acaso, mas apontam o quê? Para uma moralidade universal. E quando você vai estudar, você vê que é derivada de Deus, do Criador Todo-Poderoso. Agora presta muita atenção nessa citação notável de C.S. Lewis em Mere Christianity. Inclusive, depois todas as referências, tá, que eu estou citando, eu vou deixar aqui abaixo para que você possa perceber de onde eu tirei as informações para montar essa aula para você. Tá? Todos os referenciais dos livros que eu usei vão estar relacionados para que você possa depois pesquisar se você quiser. Tá? Então, C.S. Lewis, em Mere Christianity, argumenta que o senso de certo e errado é evidência do quê? De um legislador moral. Teve que ter alguém para fazer. Uma lei implica em um legislador, diz ele. Porque haveria algo como uma lei moral se não houvesse alguém para criá-la? Deu para você entender essa lógica?
Quinto ponto, o papel da Bíblia nas leis morais. Então vamos ver agora o que a Bíblia fala, né? Qual que é o seu papel relacionado com as leis morais. A Bíblia é única entre os textos religiosos e filosóficos. Por quê? Vamos ver 3 pontos básicos por que ela é única nesse sentido, tá? Primeiro, ela declara a origem divina da moralidade. A maioria dos livros sagrados não fazem isso. Simplesmente deixa algo aleatório para o universo decidir. E na realidade não. A Bíblia é muito objetiva. Enquanto filósofos debatem sobre o bem e o mal, a Bíblia apresenta um padrão claro que transcende as culturas e o tempo. É só você comparar. Quando você compara, você fala, puxa, então não deixa os preconceitos. Lembra das lentes que nós vimos lá no módulo 1? Tira esses preconceitos. Analisa as duas coisas. Isso é muito importante. Vai te ajudar muito a ver. Você fala, meu Deus, é emocionante, agora eu estou entendendo. Ok? Segundo ponto, tá? O papel da Bíblia nas leis morais. Ela oferece um padrão absoluto. Sem Deus, certo e errado se tornam relativos. Olha isso. Dependendo das opiniões humanas. A Bíblia revela um padrão inquestionável baseado aonde? No caráter de Deus. Aonde está isso, Ronaldo? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha que interessante. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Deus, ele não muda. Ele tem um padrão desde o início. Terceiro ponto. Guia a humanidade de volta ao Criador. Então Jesus, ele resume a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40, tá? Então, por que isso é importante? Isso reflete o quê? O propósito moral supremo. Qual que é o propósito moral supremo das suas leis, dos seus padrões? Restaurar o nosso relacionamento com Deus, restaurar o nosso relacionamento com outros humanos. Basicamente se resume nisso, ok? Então esses 5 pontos é o papel da Bíblia nas leis morais. Sexto ponto, contrastes com sistemas filosóficos religiosos. Enquanto a Bíblia apresenta uma moralidade baseada no caráter divino, outras fontes falham em fornecer um fundamento sólido. Por exemplo, relativismo moral. O que o relativismo moral transmite? Ele argumenta que certo e errado dependem da cultura, da preferência individual. E quando você começa a analisar isso sendo praticado, isso gera o quê? Confusão e anarquia moral. Como é que está o mundo hoje? Porque esses conceitos estão sendo implementados pelas mídias, por um grupo, né, que tenta manipular de uma forma muito poderosa a humanidade. E repare como é que está ficando a sociedade. Quanto mais as coisas são relativizadas, perceba como vai ficando a sociedade. E esse é o objetivo. É que as pessoas se distanciem da verdade absoluta que existe na palavra de Deus. Uma outra coisa, tá? A gente vê, além do relativismo moral, o humanismo secular. O que ele tenta fazer? Ele tenta estabelecer moralidade sem Deus, mas carece de uma base transcendente para justificar por que certos atos são bons ou certos atos são maus. E um terceiro aspecto é outras religiões. Algumas religiões apresentam códigos morais, mas frequentemente baseados em tradições, baseadas em medo, e não têm uma conexão pessoal com um Deus santo e amoroso. Isso acaba, inclusive, atrapalhando muito, né? Muito bem, então esse foi o sexto ponto. O sétimo ponto, o impacto das leis morais da Bíblia nas civilizações. Então vamos ver o sétimo ponto. A Bíblia moldou a ética e os sistemas legais das nações. Primeiro, direitos humanos. A gente vai ver em mais detalhes daqui a pouquinho, mas a ideia de que todos têm dignidade e valor vem do ensino bíblico, de que todos são criados à imagem de Deus, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Abolição da escravidão. Cristãos como William Wilberforce usaram princípios, olha só, bíblicos para lutar contra a escravidão. Justiça e dignidade. As leis bíblicas promovem justiça para órfãos, viúvas, estrangeiros. Deuteronômio, inclusive, capítulo 10, versículo 18. Ali diz assim, ó, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão
e vestido. Então a gente vê aí de onde vêm realmente esses conceitos, né? O impacto das leis morais da Bíblia em todas as civilizações. E a gente vê que isso realmente é refletido nas civilizações. O 8º ponto. Quem determinou certo e errado primeiramente? Deus, como Criador, é o legislador supremo. Sua lei moral reflete seu caráter. Amor e justiça. Deus, ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E também justo, segundo Salmo 89, 14, que nós já analisamos. Imutabilidade. Olha, o padrão moral de Deus não muda por quê? Porque Deus é eterno e Deus é imutável. Salmo 102, versículo 25 a 27. Abra a tua Bíblia aí para você poder acompanhar comigo. Diz assim, ó. Desde a antiguidade estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestes. Olha só. Como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permanece o mesmo. Olha que interessante. E os teus anos jamais terão fim. Então a gente percebe que Deus foi Ele que determinou primariamente. Embora as outras coisas possam passar, Deus ele nunca vai passar, porque Ele é o Criador e o originador de tudo. Sem um legislador transcendente, não há justificativa para leis morais absolutas. A moralidade se torna subjetiva e se torna instável, que é o que eles querem fazer na atualidade. E um último aspecto, como Dostoiévski disse, olha que interessante, se Deus não existe, tudo é permitido. Vocês entenderam? Comece a prestar atenção por que eles batem tanto nessa tecla e desde quando isso vem, para tentar tirar a ideia de que existe um legislador, um criador, um ser que criou e que originou a humanidade. É justamente para querer viver de uma forma onde tudo é permitido. E o mundo está hoje sendo direcionado dessa forma, se você analisar bem o que está acontecendo aí em muitos e muitos países ao redor do nosso lar terrestre, tá? E o 9º e último ponto que a gente vai analisar aqui é por que a Bíblia ela é essencial. Por quê? Porque, primeiro, ela revela o padrão de Deus. Sem a Bíblia, ficaríamos à mercê das opiniões humanas inconsistentes. Repare, não existe outro livro. Por isso que nós vimos na aula anterior que 80% da população mundial tem acesso de uma forma muito poderosa, muito fácil a esse livro incrível. Segundo, por que a Bíblia é essencial? Porque ela aponta para Jesus. Não apenas, onde mostra que ele não apenas cumpriu a lei, mas nos mostrou como viver segundo o coração de Deus, segundo as suas leis. E o terceiro ponto que mostra por que a Bíblia é essencial, porque ela restaura o relacionamento com Deus. A lei moral nos convence do pecado, mas Jesus nos oferece o quê? Redenção. Romanos capítulo 3, olha, versículos 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação não vem por meu esforço, por seu esforço. A justificação vem por aquilo que Cristo já fez em seu benefício, em meu benefício, no benefício da humanidade inteira. Ok? Por isso que a Bíblia ela é um livro muito diferente de todos os outros livros. E uma reflexão final, olha só. Os conceitos de certo e errado não são construções humanas, tá? São reflexos do quê? Da natureza de Deus. A Bíblia nos dá um guia claro, um guia inabalável para a gente viver de acordo com esses princípios. Como diz lá no Salmo número 19, versículo 7 e 8, lá diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então a gente vê que os conceitos de certo e errado da Bíblia são realmente muito superiores àquilo que os outros livros acabam falando, né? E de onde você tirou esse estudo, Ronaldo, que nós acabamos de fazer até agora, até o momento? Então vou te dar algumas referências, olha só. Referências para você poder estudar depois. Livros. Mere Christianity, de C.S. Lewis. Fantástico, vale a pena cada página dele ali. Então, se você quiser se aprofundar, tá aí o livro. Depois, O Deus Delirante, de Ravi Zacharias, uma resposta ao ateísmo.
E é muito legal os argumentos apresentados ali. Alguns deles eu usei, inclusive, no material acima. The Abolition of Man, de C.S. Lewis, sobre moralidade e sobre a origem da moralidade, que é um assunto tão discutido. Só que a grande maioria das pessoas sequer sonha que isso aqui existe. Que essas referências, que esses estudos, que essas pesquisas simplesmente estão indo de acordo com a maioria, né? E isso não é legal. Outras referências, versículos fundamentais. Nós usamos aqui Romanos 2, 14 e 15, né, que foi as leis foram escritas no coração humano, tá? E Êxodo 20, onde destaca sobre os 10 mandamentos, que você pode depois checar aí na sua Bíblia. Mateus 22, 37 ao 40, os maiores mandamentos destacados por Jesus. Ok? Então, o que a gente vê aqui? Que a Bíblia nos chama não apenas para conhecer as leis morais. Ela não quer que você simplesmente conheça essas leis, mas para que você se reconecte com o Criador que as estabeleceu. A Bíblia diz isso para nós. Quando você vai analisar todo esse conjunto de informações, na verdade, a mensagem principal é a importância de nós nos reconectarmos com a fonte criadora. Essa reconexão, olha só, é o propósito maior das Escrituras. Deu para você entender? Por que esse livro existe? Por que ele é maravilhoso? Bom, agora a gente vai ver um aspecto muito interessante. Por quê? Quando a gente começa a analisar nos tribunais mundiais, a gente percebe a ligação entre as leis que existem nos tribunais e a sua relação com Deus. Então a gente vai ver a origem das leis morais dos tribunais e sua relação com Deus. Isso aqui é muito, muito legal para ajudar você a ver realmente a ligação entre tudo que é passado de uma forma séria com aquilo que existe na palavra de Deus, tá? Então, olha só, as leis morais que governam os tribunais ao redor do mundo têm raízes profundas na noção de um padrão divino de justiça, como revelado na Bíblia e em outras tradições influenciadas por ela. Este estudo explora como as leis morais dos sistemas jurídicos refletem os valores e as orientações de Deus. Olha isso, demonstrando que a justiça, que a busca por justiça é, em última análise, olha isso, um reflexo da natureza de Deus como legislador supremo. Então, é muito legal quando a gente para fazer isso, para comparar as coisas. Por exemplo, o fundamento divino das leis morais. As leis que regem a justiça humana, sistema jurídico humano, olha só, não surgiram no vácuo. Desde tempos antigos, os códigos legais se baseavam em princípios morais que apontam para uma ordem transcendente, que está além disso, está acima disso. Na Bíblia, a base das leis morais. Na Bíblia, a base das leis morais. Vamos ver então. Os 10 mandamentos. A gente já viu isso em Êxodo, capítulo 20. São a base moral para os sistemas legais de muitas sociedades. Eles cobrem princípios fundamentais como, primeiro, respeito pela vida humana, não matarás, Êxodo 20, 13. Honestidade, não furtarás, 20, 15. Justiça e verdade, não darás falso testemunho, Êxodo 20, 16. Comece a prestar atenção, se você é advogado, se você tem conhecimento de leis, é muito legal você ver que isso tudo tem uma base. Não veio do nada, não surgiu do acaso de uma explosão maluca. Desculpa falar, mas a verdade é essa. E depois você vai entender quando a gente for estudar sobre a questão de ciência religiosa, pseudociência. Desde quando ela veio, o que ela fez com a humanidade. E por que está essa bagunça. Ok? Uma outra coisa. Leis específicas dadas a Israel, como em Levítico e Deuteronômio, enfatizam o quê? A igualdade diante da lei, a proteção dos vulneráveis, a retribuição justa. Êxodo capítulo 21, versículos 23 até o 25. Bom, o que mais que a gente pode ver aqui? O caráter de Deus como fonte da lei. Deus é descrito como um juiz justo, no Salmo 89, 14, nós já vimos isso. Legislador, Isaías 33, 22, examine esse versículo, ele é muito legal. Sua própria natureza é o padrão da justiça. Olha isso, a natureza de Deus é o padrão da justiça. A lei de Deus é reflexo do seu caráter santo e justo. E suas orientações foram dadas para garantir a ordem e o bem-estar humanos. Vamos ver agora o segundo ponto. O papel da Bíblia na formação dos sistemas jurídicos. A influência da Bíblia nos sistemas jurídicos ocidentais e por extensão em outros lugares
é gigante, é imensa. Por exemplo, a lei judaico-cristã e o direito comum. O que é isso, Ronaldo? O direito comum da Inglaterra, olha só, base para muitos sistemas jurídicos modernos, foi moldado aonde? Foi moldado por princípios bíblicos. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. A Bíblia fala isso em Êxodo 21, 24. Foi reinterpretado no direito comum como um princípio de proporcionalidade na punição. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Proporcionalidade na punição. Isso é legal. O conceito, um outro ponto, o conceito de que ninguém está acima da lei, reflete a visão bíblica de que todos os homens são iguais perante Deus. Aonde isso? Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais. Todos são criação sua. Depois, a influência dos 10 mandamentos. Muitas constituições e códigos morais modernos têm bases nos princípios dos 10 mandamentos. Por exemplo, vamos analisar aqui, ó. A proibição do perjúrio nos tribunais. Olha só, proibição do perjúrio. A gente está falando de sistema legal. Reflete a ordem de não darás falso testemunho. Isso é bíblico. Outro ponto, leis contra o roubo, assassinato. Ecoa onde? Não furtarás. Não matarás. Está percebendo a ligação? Sistema jurídico com aquilo que a palavra de Deus diz? Outras civilizações e códigos de leis. Embora não diretamente derivados da Bíblia, muitas civilizações desenvolveram sistemas legais que refletem os princípios universais de moralidade, sugerindo que uma lei moral inscrita no coração humano, conforme nós já vimos em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler de novo? Diz assim, ó. Porque quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, mais uma vez, a gente vê aí o reflexo da palavra de Deus inscrita nos corações humanos em pessoas que nem conhecem a Bíblia. Vamos ver alguns exemplos práticos nesse sentido? O Código de Hammurabi, muito legal, tá? Depois você pode pesquisar mais sobre isso. Eu vou deixar as fontes aqui para você fazer. Código de Hammurabi. Criado por volta, olha só, de 1750 a.C., o Código de Hammurabi na Babilônia é uma das primeiras coleções de leis escritas. Não é na Bíblia. Se você está percebendo isso, são civilizações que não têm ligação com a Bíblia. Ou seja, que não usam a Bíblia como sua referência. Esse código enfatiza a justiça, a retribuição proporcional, conceitos semelhantes aos encontrados aonde? Na lei mosaica dada a Deus. Ronaldo, por que então os códigos tão antigos já possuíam isso? Porque Deus havia colocado nos corações humanos. Alguns até tentam, depois você vai ver alguns argumentos, não, porque a Bíblia é falsa, porque ela copiou de outros, não. Não é que ela copiou de outros, é que o Criador ele já implantou esses conceitos nos corações da humanidade desde que ela foi formada. E eles refletiam isso nos seus escritos, nos seus códigos de leis. E a gente vê esse código de Hammurabi. Um outro ponto dentro disso ainda. Contudo, ao contrário da Bíblia, o Código de Hammurabi muitas vezes favorecia os poderosos, enquanto as leis bíblicas privilegiavam os vulneráveis. Olha a diferença aí. Bom, nós vimos sobre Babilônia, vamos ver sobre os romanos. Um outro exemplo. Leis romanas. O direito romano, base do sistema jurídico ocidental inteiro, incorporava ideias de justiça, equidade que refletiam a lei moral universal. Com o tempo, foi influenciado pelo cristianismo, particularmente após a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Então, mais uma vez aí, vocês percebem que civilizações refletindo os padrões contidos na palavra de Deus. Quarto ponto, a lei moral universal e a consciência humana. O apóstolo Paulo, olha só, em Romanos 2, 14 e 15, explica que mesmo aqueles que não têm lei, como a lei de Moisés, têm a lei inscrita nos seus corações. Nós já discutimos isso em outros momentos aqui. Isso é evidente no fato de que todas as culturas
tem alguma forma de sistema legal. Essa lei universal sugere que Deus implantou na humanidade um senso do quê? De certo e errado. Olha isso, que serve como base para os sistemas de justiça que foram construídos. Está vendo a ligação disso, gente? Isso é muito profundo. Aí vem o problema do relativismo sem Deus. Sem Deus como fonte suprema de moralidade, os sistemas legais ficam à mercê do que? Do relativismo, onde certo e errado são definidos por conveniência ou por poder político, como acontece em alguns lugares. A história está cheia de exemplos de leis injustas que causaram o quê? Opressão. Por quê? Porque os legisladores ignoraram a moralidade divina. Aonde isso acontece? Simplesmente o estrago é muito grande. Um outro aspecto, o papel dos tribunais na justiça de Deus. Olha só, tribunais existem para refletir a justiça divina na sociedade humana. Vamos ver como é isso. A Bíblia reconhece a importância de juízes que atuem com integridade. Olha isso. Tanto é que em Levítico 19:15 fala assim, julgará o teu próximo com o quê? Com justiça. Isaías 10:1, ai daqueles que decretam leis injustas. Então, quando os sistemas legais se afastam de Deus, eles perdem a sua capacidade de garantir a verdadeira justiça. E a gente vê isso acontecendo em diversos países, aqui no próprio Brasil mesmo. As leis, como é que elas são regidas, o que esses governantes estão fazendo. Só que Deus está atento a tudo o que está acontecendo. E a gente vai ver o que vai acontecer com tudo isso. Deus está permitindo, mas a gente vê que quando eles simplesmente se afastam, a gente percebe o que acontece. Se afastam do padrão divino, o que acontece com a liberdade das pessoas, o que acontece com a vida das pessoas. Sexto exemplo, exemplos de ligação entre leis morais e tribunais do mundo, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha isso. Ela fala assim, inspirada em grande parte pelos princípios cristãos, reconhecem a dignidade, a igualdade de todos os seres humanos. Um eco de Gênesis aonde? Gênesis 1:27, que diz o quê? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Um outro exemplo de ligação entre as leis morais e os tribunais do mundo. Constituições modernas. Muitas constituições de países ocidentais, como Estados Unidos, são baseadas aonde? Na visão bíblica de que os direitos vêm de Deus e não do governo. E um terceiro aspecto, movimentos de justiça social. Líderes como Martin Luther King Jr. usaram princípios bíblicos para desafiar leis injustas, citando que a lei moral de Deus está acima de qualquer legislação humana. Qual a conclusão que nós chegamos? Que Deus ele é a fonte suprema de todas as leis. Os sistemas legais de hoje, embora variem de forma e conteúdo, eles refletem o quê? A verdade de que a justiça tem uma fonte divina. A Bíblia ela não é apenas um livro religioso, como forma a gente está analisando agora. É o fundamento de um sistema de justiça universal que valoriza a vida, a igualdade, que valoriza a dignidade. Sem as leis morais, os tribunais seriam ferramentas do quê? De opressão, deixa eu até grifar isso daqui, de opressão, e a justiça seria definida pelo mais forte, como acontece em alguns países totalitários. A presença contínua de princípios bíblicos em nossas leis é um testemunho da relevância eterna da palavra de Deus, como diz no Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tenho certeza que você deve concordar comigo nesse sentido. Como que nós conseguimos enxergar com mais clareza à medida que a gente vai analisando esses valores, esses princípios contidos aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Bom, vamos resumir tudo que a gente viu até agora? Eu sei que foi uma aula bem densa, bem extensa, mas era importante eu passar porque esse é um dos conceitos mais bombardeados na atualidade. Essa juventude de hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas estão sendo influenciados de uma forma extremamente negativa. A moralidade está lá no nível da sarjeta, porque simplesmente as pessoas estão querendo agir por conta própria, sem levar em consideração
que existem valores, que existem princípios, que existem leis que foram estabelecidas pelo Criador da humanidade. E que essas leis não foram estabelecidas para nos privar de nada, mas foram estabelecidas para que pudesse haver harmonia, para que os seres humanos pudessem viver de uma forma livre, de uma forma poderosa. É o oposto do que as pessoas falam. Elas acham que as leis privam e na verdade não, elas protegem. Então vamos fazer um resumo agora sobre tudo que a gente viu até agora, tá? O que é certo e errado? Essa pergunta, tão antiga quanto a humanidade, reflete a existência de um padrão moral universal que aponta para quem? Para Deus como legislador supremo. Isso é muito importante a gente ter bem claro na nossa mente. Existe um legislador supremo, as coisas não surgiram de uma explosão. Isso é ilusão de um sistema satânico, eu posso falar para você. Tá? E depois nós vamos ver todos os argumentos relacionados com isso. Por que vieram essas ideias? Que vão de encontro com aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que a gente precisa deixar bem claro aqui nesse ponto, tá? Abaixo vamos ver alguns destaques de como a Bíblia ajuda a entender essa verdade de que Deus é o legislador supremo. Primeiro, a origem da moralidade, Deus como legislador. Então, Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia ensina que Deus, ao criar o homem à sua imagem, implantou nele a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele é a fonte, portanto, de toda a moralidade. Tanto é que lá em Levítico que nós vimos 19:2, santo, Deus é perfeito, justo, suas decisões são sempre corretas, Salmo 89:14, amoroso, sua moral está fundamentada no amor, 1 João capítulo 4, versículo 8. Então, mesmo antes da entrega dos 10 mandamentos, o que a gente pode falar? A humanidade já possuía uma lei escrita onde? No coração. Refletindo o quê? Moralidade divina. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, que a gente viu em diversos momentos. Segundo ponto do nosso resumo, a primeira lei moral no Jardim do Éden. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus deu a Adão e Eva a liberdade como uma única regra. A liberdade com uma única regra, não comer do fruto proibido. Sua desobediência trouxe o pecado ao mundo, distorcendo o quê? A percepção humana do que é certo e do que é errado. Ainda assim, a moralidade original de Deus permanece como um padrão eterno para a humanidade. Terceiro ponto, os 10 mandamentos à base da justiça divina. Nós vimos isso também, né? Que os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, estabeleceram claramente as leis morais de Deus, guiando o relacionamento entre o homem e Deus e entre as pessoas. Exemplo, não matarás. Reflete o quê? A santidade da vida humana. Não mentirás. Baseia-se na verdade absoluta de Deus. Quarto ponto do resumo, a universalidade da lei moral. Mesmo em culturas não cristãs, a gente viu isso, né? Princípios morais como justiça e respeito à vida são encontrados. Isso confirma a verdade lá de Romanos, capítulos 2, versículos 14 e 15. A lei de Deus está escrita no coração humano. C.S. Lewis destacou essa ideia. Uma lei implica em um legislador, segundo Lewis. A existência de um padrão moral universal aponta para Deus. O quinto ponto, o papel da Bíblia, padrão de moralidade absoluta. Então, a Bíblia não apenas revela a origem divina do certo e do errado, mas também nos mostra como viver. Então, Jesus resumiu as leis morais, né, em Mateus 22, 37 e 40, dizendo: amar a Deus e ao próximo. A moralidade sem Deus se torna relativa. Olha que interessante isso. Se um legislador, olha só, divino, sem um legislador divino, o certo e errado passam a depender de opiniões humanas, o que leva à confusão moral. E o sexto ponto do nosso resumo, o impacto nas civilizações. As leis morais bíblicas moldaram sociedades inteiras. Direitos humanos baseados na dignidade de ser criado à imagem de Deus. Movimentos de justiça. Líderes como Martin Luther King já usaram princípios bíblicos para lutar contra injustiças. Tribunais e constituições. Muitos sistemas jurídicos derivam de princípios dos 10 mandamentos. E uma reflexão final agora que nós podemos fazer é o seguinte: os conceitos de certo e errado não surgiram por acaso. Eles refletem o quê? O caráter de Deus, um Deus justo, um Deus amoroso e um Deus imutável. A Bíblia é o guia, olha só, que nos reconecta ao Criador, revelando o quê? Não apenas as leis morais, mas o caminho para a redenção por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia faz isso.
Como diz o Salmo 19, 7 e 8, ó, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Eu sei que foi uma aula muito densa, tá? Eu tive que mostrar aqui de uma forma muito detalhada esse conceito, mas diante do que está acontecendo no cenário mundial, em como está indo a vida das pessoas, era muito importante que nós trouxéssemos de uma forma mais profunda essa questão dos conceitos de certo e errado, tá? Por isso que a gente se estendeu um pouco mais aqui nessa aula sobre esse tema, tá? E agora eu gostaria de fazer as perguntas relacionadas com a aula número 5, parte 2, tá? Para que você possa responder aí. Então, primeira pergunta, por que foi importante para você analisar o tema, o conceito do certo e errado e as leis morais dos tribunais? Coloca aí do seu jeitinho. Segunda, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Coloca aí também. Terceira pergunta, como essa aula mexeu com você? Ela mexeu com você? Acrescentou algo na sua vida? Ou se sentiu incomodado ou desconfortável com o que você ouviu? O conceito de certo e errado e as leis morais nos tribunais. E o quarto ponto, a quarta perguntinha, o que mais te tocou nessa aula? Quais foram os insights ao assistir essa aula? Coloca, tenho certeza, faça uma reflexão para que você possa absorver aí todos os conceitos, ok? Esse outro ponto também agora gostaria de comentar contigo, se você estiver gostando e quiser apoiar esse trabalho que eu estou realizando, de levar esse conhecimento, pode ver que vai ser um projeto extenso aí de meses e meses e meses de gravações, tá? Embora eu já montei todo o material escrito, agora estou fazendo as gravações e elas demoram porque depois eu vou ter que editar tudo isso, mas enfim, eu faço com prazer e faço de forma gratuita para todas as pessoas. Claro que se você quiser fazer uma contribuição, não é isso? Com um determinado valor específico que você quiser, vou deixar o meu Pix para que você possa fazer isso posteriormente também, tá bom? Desde já te agradeço aí a sua ajuda. E agora nós vamos dar os lembretes finais e vou falar o que nós vamos ter na próxima aula, tá? Os lembretes é que esse material, mais uma vez, se você quiser, estão abaixo aí um link onde você vai acessar o portal da Eduz, vai fazer um cadastro e lá você vai ter à sua disposição todas as informações. Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, com as pessoas, com seus conhecidos, colegas de trabalho, funcionários, para que mais pessoas possam entender as verdades fantásticas contidas na palavra de Deus, ok? Inclusive tem as lições de casa para você poder fazer, faça se você ainda não fez, e o grupo do Telegram, se você quiser participar, vai ser um prazer receber você lá, tá? A próxima aula vai ser muito legal porque vai ser a parte 3. Vamos continuar falando da autoridade da palavra de Deus, a autoridade da Bíblia, certo? E aí nós vamos ver juntos como a Bíblia chegou até nós. E algumas perguntas para reflexão. Porque muitas pessoas questionam esse fato. Por isso que a gente está mergulhando profundamente na questão Bíblia. Como ela chegou até nós? Será que foi um grupinho que manipulou a Bíblia para ela chegar até nós? Eu não confio nela. Não, isso aí é coisa de homens. Então é importante nós mergulharmos, trazer isso para você, para que você possa... Puxa, realmente a Bíblia, ela é muito especial. Ela é um livro único. Deus usou humanos, sim, mas de uma forma muito especial. Ele fez com que ela fosse preservada para a orientação de toda a sua humanidade. Ok? Então nós vamos analisar como a Bíblia chegou até nós, um milagre da preservação divina e algumas perguntas finais para reflexão sobre a questão da Bíblia. Tenho certeza que você vai amar também essa próxima aula, ok? Então, se você está gostando, mais uma vez, gostaria de pedir a você que leve esse conhecimento para outras pessoas, tá? Tudo aqui está sendo feito com muito carinho, com muito amor mesmo, para que você possa tirar o máximo proveito de todas essas instruções, ok? Então vamos concluir agora a nossa aula com uma oração final. Desde já, quero desejar a você toda a felicidade do mundo para você e para a tua família, ok? Então vamos orar. Amado Deus, Senhor Yahvé, nosso bondoso Pai, nosso Criador, todo sábio, originador da vida e de todas as orientações para a sua humanidade, Pai. Que essa aula possa realmente ter tocado o coração das pessoas sinceras e que possam ter percebido o tom da verdade relacionado com certo e errado. Hoje em dia, esse conceito está sendo muito banalizado, onde o conceito de certo e errado simplesmente depende do ponto de vista de cada pessoa.
mas que o Senhor possa ter ajudado cada pessoa, cada ouvinte aqui, Pai, para que possa perceber que o Senhor é a nossa base. Todas as instruções e orientações vêm do Senhor. O Senhor deu essas informações para que nós pudéssemos ter um senso de referência perfeito. E somos muito gratos porque o Senhor nos deu esse senso de referência perfeito. Por isso, ajude cada pessoa, Pai, a tirar tempo para pesquisar e meditar, caso esse assunto as incomodem, mas que o Senhor ajude, por favor, cada ouvinte aqui a tirar um tempo, se aprofundar nessa questão tão importante de reconhecer que o Senhor é o nosso legislador, é o Criador Todo-Poderoso, que o Senhor olha para a humanidade com amor, com carinho, apesar de toda a bagunça, de toda a distorção, de todas as maldades, o Senhor continua sendo nosso Pai amoroso e está atento a tudo isso e nada do que aconteceu com as pessoas foi definitivo, porque o Senhor tem o controle de todos os assuntos e no momento certo o Senhor vai resolver toda essa bagunça e restabelecer todas as coisas. E nós queremos fazer parte disso, por isso abençoe a cada pessoa que estiver ouvindo, para que sinta realmente o tom da verdade e possa perceber que o Senhor a ama, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor se importa realmente com cada um de nós. Proteja a vida de cada pessoa, independente de sua raça, de seu nível social, independente do seu estado hoje. Abençoe, por favor, a vida de cada um de nossos ouvintes, cada uma das pessoas que estão aqui. Em todos os sentidos, em sentido financeiro, em sentido emocional, em sentido físico, na sua saúde física, lhes dê saúde também, Pai. Em sentido espiritual, principalmente, que continuem aprendendo e brilhando mesmo nesse conhecimento. Por isso, no nome de Jesus, humildemente nós agradecemos de coração essa aula que nós tivemos e tudo que o Senhor tem nos dado. Amém.